A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 31, versículos 1 até o versículo 3, que vai nos dizer assim: Fiz concerto com os meus olhos, como os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima? Qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Então Jó, ele vai declarar, dizendo assim: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó está dizendo assim: olha, que a fixação dos olhos é que conduz o homem ao pecado. A fixação, o que é a fixação? É quando você olha para alguma coisa e de repente você fixa a sua atenção àquilo que os seus olhos estão vendo. Ou seja, de repente você está olhando para uma certa direção e você vê algo que vai induzir você a pensamentos que irão corromper a sua integridade moral, a sua santidade, o seu relacionamento com Deus. E quando você coloca os seus olhos sobre isso, qual deve ser a sua atitude, a sua ação? Jó diz que ele não fixa os seus olhos numa virgem. Ou seja, Jó declara assim que aquela beleza da flor da juventude, ela pode ser uma isca para conduzir o pensamento de alguém para algo que não vai agradar ao Senhor. É interessante que, para entendermos esse versículo primeiro, nós temos que associá-lo com o segundo e o terceiro, porque Jó está dizendo que isso pode conduzir uma pessoa à perdição, à perversidade. Ou seja, aquele que fixa os olhos, ele logo começa a ter pensamentos perversos no seu coração, e isso vai levá-lo à iniquidade, ou seja, a cometer um pecado. Então, meus queridos, Jó, ele vai declarar que ele não fixa os seus olhos, porque ele sabe que é o ato de fixar, de prender a atenção, é que vai fazer com que uma pessoa comete um pecado. É por isso que Tiago, na sua epístola, ele vai falar a respeito do processo de gestação do pecado. Ele vai comparar o pecado como se fosse uma gestação, de uma mulher, quando ela concebe, e começa a gerar no seu ventre uma criança, e só então, depois de um período, é que ela vem dar à luz. Assim, Tiago, na sua epístola, vai comparar o pecado, que é um processo que inicia com a gestação, que primeiro algo atrai a pessoa, e isso então vai passar por um processo de concepção, e só depois vai dar à luz ao pecado. Então, o princípio não é o pecado em si, mas somente depois ele que dá à luz, ou seja, que converte-se no pecado, então ele vai gerar a morte. Então, é exatamente nessa linha de pensamento que Jó está dizendo:
que ele fez um concerto com os seus olhos e não os fixaria em uma virgem, porque ele sabia que se ele fixasse os seus olhos, logo a sua mente ia ser deturpada, a sua mente ia ser induzida a ter pensamentos que iria conduzi-lo ao pecado. E é interessante que eu disse na reflexão passada que Jó, ele foi tão audacioso aqui nesse capítulo 31, que ele diz algo que poucas pessoas têm coragem de dizer. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 6. Eu vou continuar a leitura do 3 que nós paramos, para você entender o contexto. Ele está falando que não fixa os seus olhos numa virgem. Ele está falando que Deus, ele vê lá de cima e contempla, e a perdição está determinada para o perverso e o desastre para aquele que pratica iniquidade. Ou seja, aquele que vive uma vida de perversidade, a perdição está determinada para ele. E ele também diz que o desastre que é, talvez dependendo da circunstância, pior do que a perdição, está também destinada para o que pratica a iniquidade, que é o fim daquele que fixa os seus olhos em alguma coisa, prendendo a sua atenção. Ele vai dizer: ou não vê ele os seus caminhos e não conta todos os seus passos. Ele está falando em relação ao perverso e ao iníquo, que comete iniquidade. Se andei com vaidade, agora está falando de si mesmo. Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Vamos pensar juntos? Você teria essa coragem? Você teria essa ousadia? Ele vai falar assim: olha, o caminho dos ímpios é esse. É por este caminho que os ímpios andam. Mas ele vai declarar: eu não tenho andado por esse caminho. Pese-me em balanças justas. Pese-me em balanças fiéis. Ele está dizendo assim: olha, pode colocar uma balança fiel diante de mim, que eu vou subir nela, vou ser pesado. E olha só o que ele vai dizer. Olha que ousadia. Ele vai dizer assim: Deus saberá a minha sinceridade. Ou seja, percebeu que ele está dizendo assim: a balança justa, a balança fiel está nas mãos do Todo-Poderoso. É Deus quem possui a balança que é fiel para nos pesar. Oh, diga isso, Belsazar, quando ele viu aquela mão escrevendo na parede e Daniel foi lá para interpretar ali o que estava escrito por aquela mão. Ele declara: você foi pesado na balança e achado em falta. Meu Deus, você foi pesado na balança e achado em falta. Belsazar era um ímpio que cometia iniquidade sem temor, sem reverência. Então, ele foi pesado nessa balança que Jó agora vai declarar: que seja eu pesado em uma balança fiel, e Deus saberá os meus caminhos de sinceridade. Glória ao nome do Senhor. Ei, a nossa vida diante do Senhor tem que alcançar esse nível de segurança, aonde nós possamos verdadeiramente ter segurança de que, se Deus nos colocar na sua balança que é fiel, segundo declara Jó, Ele vai nos achar como pessoas que são sinceras, sem falhas, sem erros. Amém? É muita ousadia, não é? Mas isso é para mim e é também para você. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em nome do Senhor Jesus, você também alcance essa convicção, essa certeza de que a balança de Deus pode ser posta diante de você
e você pode subir nela com segurança. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando e não esqueça de se inscrever, deixar aí, o seu comentário e também, se você está sendo edificado, compartilhar e abençoar alguém. Até a nossa próxima reflexão, eu te aguardo. Um grande abraço.